Todos nós temos defeitos, mas o que fazer quando eles são expostos facilmente e publicamente para milhões de pessoas? Esses são os 7 pecados capitais, e cada um desses influenciadores encaixam-se perfeitamente em cada um deles. Começando com o primeiro pecado, o pecado da soberba. Soberba é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, que acha-se melhor que os demais. É uma pessoa arrogante, presunçosa e prepotente. Ninguém se enquadra tão bem nesse pecado quanto Felipe Neto. Felipe Neto já demonstrou ser e já fez diversos comentários de uma pessoa arrogante, prepotente e orgulhosa. Você lembra quando ele falou que iria processar o Emine por ele ter acusado Felipe Neto de usar criativo no jogo Minecraft? Pra quem não conhece, o Emine faz vídeos sobre o jogo Minecraft e fez um vídeo expondo diversas mentiras e farsas sobre o Felipe Neto usar criativo na sua série de Minecraft. Nas últimas 32 horas, a mensagem que eu mais recebi foi de vocês, pedindo que eu investigasse o caso do Felipe Neto. De um corte para o outro, ele simplesmente apareceu de Game Mode 1, ou seja, apareceu de modo criativo no próprio vídeo dele. Vai limpar essa bunda, vai lavar essas fraldas. Pelo amor de Deus, cara. Eu só não processei esse moleque por pena. Eu juro por Deus, por pena. Porque eu ia tirar até as cuecas desse garoto. Eu fiquei com pena e não processei. Mas nada impede. Nada impede. E quando ele trapaceou em um jogo de xadrez, somente para viralizar e se achar um deus supremo do xadrez, e que entendia muito do assunto, sendo que depois foi desmascarado pelos próprios fãs. Tipo, tem que parar de falar mal do Felipe Neto. Parar. Mentira. Salve, Felipe Neto. Pô, para de roubar no xadrez aí. Eu escolhi acreditar no seguinte: não tem nenhuma razão pro cara roubar no xadrez. Eu sei exatamente o porquê ele roubou no xadrez. Porque o xadrez é algo que quem joga xadrez... Pô, o cara joga muito bem xadrez, tem uma referência esse cara. Pô, o cara é inteligente pra caralho, bom estrategista e tal. E ele, na cabeça dele, ele é um deus supremo do universo. Ele é o Goku, quase. E aí, pra ele é muito humilhante ele não ser nível alto no xadrez. Então ele queria construir um ranking, um perfil que ele fosse nível alto de xadrez. Cara, eu espero que tu esteja viajando pesado, tá ligado? Porque isso tornaria o cara muito monstruoso, tá ligado? O Felipe Neto com certeza é a cara da soberba e do orgulho. Parece que esse pecado foi feito para ele. Mas indo agora para o segundo pecado, o pecado da gula. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. Ninguém se enquadra tão bem nesse pecado quanto a Thaís Carla. A Thaís Carla encaixa-se perfeitamente nesse pecado. Para quem não conhece, ela é uma cantora, influenciadora e dançarina que ganhou popularidade em programas de TV. Porém, onde ela realmente começou a viralizar e ganhar mais visibilidade aqui na internet foi quando ela começou a responder comentários e piadas que faziam sobre o seu peso, falando que iria processar qualquer um que fizesse piadas sobre o seu corpo. Quem não se lembra do processo que ela abriu contra o Léo Lins? Esse caso repercutiu tanto que parou a internet inteira. Eu processo muita gente, na realidade. É Eu não dou voz. Eu vou lá quietinha, advogada, aconteceu isso, e ganho meu dinheiro e tenho meu processo ganhado, e é sobre isso. Não faz muito tempo, pegaram uma fala da Thaís Carla, que aliás é uma pessoa que adora processar comédia. Processar todo mundo. Processa todo mundo. Processa todo mundo, né? E, aliás, vou comentar aqui em primeira mão também. Acabei de ganhar um processo da Thaís Carla. Dela eu ganhei, e veja bem, calma, não é nem eu ganhei, ela recorreu, eu já ganhei de novo, não tem mais recurso e ela ainda vai ter que pagar custo advocatício, ainda perdeu dinheiro. Olha, me surpreendeu muito. É um processo gordo ou não? Olha. Me surpreendeu a balança da justiça pesar pro meu lado. Ai, me surpreendeu. E veja, isso não é gordofobia não, tá? Porque normalmente pesa pro lado dela. A Thaís Carla romantiza a obesidade e se orgulha muito disso. É muito preocupante ela achar normal uma doença tão grave que já matou e que mata muitas pessoas ao longo dos anos. Com certeza ela é a cara da gula. Indo agora para o terceiro pecado, o pecado da luxúria, que está associado aos desejos sexuais. Esse pecado tem a ver com o abuso
de sexo ou a busca excessiva do prazer sexual. Eu poderia citar vários influencers que representam esse pecado, mas uma que encaixa-se perfeitamente é a Belle Belinha. Ela representa muito bem esse pecado por vários motivos. Um deles é a busca excessiva por prazer sexual e ela sabe muito bem como fazer isso. Belle. Oi. Você vai tirar a bolada hoje, hein? Quê? Você vai tirar a bolada hoje, hein? Que isso? A bolada, não sabe? Não. A sorte grande. Por quê? Ora bolas. Que eu só tô pegando influencer hoje. Que relação? Selinho? Selinho não binário. O abuso de sexo e desejo sexual excessivo, fazer de tudo para conseguir viralizar com conteúdo explícito. Você provavelmente deve se lembrar quando um dia após ela fazer 18 anos, criou uma conta no site do Privacy e alcançou o segundo lugar da plataforma. Fica nesse absurdo aqui, ó. Belle Belinha, em menos de 24 horas após completar 18 anos, atinge o segundo lugar em vendas e popularidade em plataforma de conteúdo adulto Privacy. De fato, o pecado da luxúria é terrível, se não um dos piores. Mas indo agora para o quarto pecado, o pecado da preguiça, que está associado à falta de vontade ou interesse em atividades que exijam algum esforço, seja físico ou intelectual. Ela pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do dia a dia. E o bluezão é a cara escrachada desse pecado por diversos motivos, mas um deles é a falta de vontade em alguma atividade que use o mínimo de esforço do seu físico ou mental. Bluezão construiu uma carreira totalmente preguiçosa e polêmica aqui na internet. Já tentou se destacar em várias profissões, como ator de filmes adultos, cantor, humorista, youtuber, entre outras. A carreira inteira dele foi criar conteúdos horríveis, preguiçosos, polêmicos e sem nenhum valor, somente para tentar chamar atenção aqui na internet. Quem não se lembra quando ele criou um canal para crianças, o Bluezão Kids? Eu não vou me estender no início desse vídeo pra te dizer quem é Bluezão, mas é basicamente um cara do YouTube aí que é completamente maluco. E o que acontece é que recentemente ele criou um suposto canal infantil. E isso é doideira. Ah, cara, isso aqui devia ser crime. Isso aqui devia ser crime, falei. Bluezão for Kids. Deixaram a porra do Bluezão criar um canal infantil. Quem que foi, mano? Pior que é tão errado isso, mano. Porque o Bluezão é ator pornô. Tipo, ele nem pra mudar o nome dele. Porque se ele mudasse, se não fosse Bluezão, até aí. Agora, tipo, Bluezão, a criança ela pode achar tanto resultado sinistro do Bluezão. Realmente isso é muito bizarro. Como um cara que se considera e é um ator de filmes adultos pode criar conteúdos para crianças. Quando alguém te falar algo relacionado à preguiça, você automaticamente irá lembrar do Bluezão. Indo agora para o quinto pecado, o pecado da avareza, ou ganância. É o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta é mesquinha, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. E o Thiago Finch se encaixa perfeitamente nesse pecado. Você provavelmente já viu algum vídeo ou anúncio dele ostentando a vida perfeita, as mansões, os carrões de luxo e esbanjando as suas conquistas. Além de ser avarento, é orgulhoso e se acha acima de tudo e de todos. Te achava arrogante, entendi de onde você veio e sei que só depende de mim. Pois é, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. Você vê aí no YouTube muito cara falando várias coisas, vendedor de curso, isso, aquilo, outro. Primeiro lugar, só falam isso porque não adquiriram o conhecimento e a grana que eu adquiri para me ousar a dizer o seguinte: ei, eu tenho algo para te vender. No dia que eles adquirirem, no mínimo, 40 milhões de reais em faturamento, por um conhecimento que eles exerceram e adquiriram por anos, eles não vão pensar em te vender de graça. Qual que é o Made 7? Qual que é o Made 7, Mike? Pra mudar de vida.
É um fato que ele é avarento, orgulhoso e se encaixa perfeitamente nesse pecado. Será mesmo que ele ficou milionário sendo personagem e vendendo cursos fraudulentos, ou o método dele é infalível e somente ele detém desse conhecimento ancestral? Passando agora para o sexto pecado, o pecado da ira. A ira é autoexplicativo e muito fácil de entender. A ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais e físicas. E um cara explosivo que fala sem ter medo das consequências, bate de frente com qualquer youtuber político, é o Nando Moura. Nando Moura é um dos dinossauros aqui do YouTube, já se envolveu em várias tretas com diversos youtubers e influenciadores, porém rebateu todas com muita raiva e sem pensar nas consequências. Uma das tretas recentemente, e uma das mais famosas do Nando, foi quando ele fez um vídeo reagindo ao episódio do Podpah, no qual o assunto era sobre o entregador subir ou não para entregar lanche ao cliente. Quando um burguês chegasse e falasse assim, entrega meu lanche, o cara ia falar assim, eu não. Mas por que você não vai entregar meu lanche? Porque não, porque eu tenho casa, eu tenho que comer, eu tenho saúde e educação de qualidade, por que eu vou entregar seu lanche, cuzão? Eu sou muito mais que isso. Lanche com sal. Por que eu vou entregar seu lanche com sal? Eu tenho casa, mano. Tenho educação, caralho. Você não quer ter essas coisas? Cadê, mano, com sal? É, com sal, não vai entregar seu lanche não, com sal. Hoje eu quero chegar lá com um sanduíche pra vocês. Eu chego e aí, mano, cadê minha lanche? Ele tá aqui, ó, sua cara, com sal. Ele não caga na mão, tá aqui a bosta também, ó. Você é louco, mano, com sal, com sal. Também não podemos esquecer de quando ele reagiu ao Haluca e fez essa pérola raivosa e muito irônica aqui. Prestem muita atenção. Estavam falando que o Nando Moura me respondeu e tal, né? Cara, ele respondeu o vídeo falando que eu ameaçaria de processo. Nunca mencionei o nome dele em processo nenhum, ele só tava usando meu nome pela terceira ou quarta vez pra falar de política, porque ele sabe que por algum motivo falar do meu nome de forma negativa dá muita visualização. Eu vi 2 minutos do vídeo e já quitei, porque ele já começou me chamando de menininha, os caras da 4, eu fiquei tipo... Véi, broche do cara, comeu o rabo dele de cintaralho, vai ver a menininha. Que? Eu não acredito nisso que eu estou vendo, eu não acredito nisso. Eu não acredito numa palavra disso. Você está dizendo que vai comer o meu cu. Passando agora para o sétimo e último pecado, o pecado da inveja. A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias e é incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória de outra pessoa representasse uma perda pessoal. Um cara que você com certeza deve ter pensado nele é o Luiz Guimê. Isso mesmo, o ex-amigo invejoso do Abelha. Coloquei ele aqui nesse pecado pelo simples fato dele ter cobrado o Abelha as porcentagens das participações no canal do Abelha. O Abelha praticamente bancava tudo do Guimê nas viagens. É que pelo jeito grande parte de vocês não aprenderam nada com a treta do Haluca. Vocês novamente tomaram um lado e estão defendendo ele com unhas e dentes sem saber da versão da outra pessoa. Quem pagava a parte do Guimê da estadia era o Abelha. A estadia geralmente girava em torno de 300 a 600 reais. Quem pagava grande parte dos Ubers do Guimê era o Abelha. Quem pagava grande parte da comida do Guimê era o Abelha. Quem pagava da grande parte das passagens pro Guimê ir nas viagens era o Abelha. No segundo vídeo que o Guimê fez sobre esse assunto, ele repetiu incontáveis vezes um trecho no qual o Abelha fala que não conhece ele. Só que daí quando você vai atrás dessa conversa que o próprio Guimê vazou, sobe um pouquinho e escuta o áudio do Guimê, o próprio Guimê fala que o Abelha não conhece ele. O Abelha só concordou. Caralho, mano, você realmente não aprendeu nada com a nossa amizade, tá ligado? Você realmente não aprendeu nada, tá ligado? Você acha que eu quero continuar nessa situação? Você realmente não me conhece, Richard. Você não me conhece mesmo. O mesmo falou em uma live que não queria dinheiro, que o Abelha nunca deu nada a ele, porém cobrou porcentagem ao próprio amigo. Se esse cara não for a própria inveja em pessoa, eu coloco ele para casar com o Defante. Esses foram os 7 pecados capitais dos influencers. Talvez você me pergunte, Saraiva, mas aí tem youtuber também. Pois é, meu caro amiguinho, youtuber também influencia seu público a tomar certas decisões. Só cabe a ele fazer o bem ou o mal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e esse é mais um vídeo de histórias da internet.